Meu nome é João Rafael Bertolini Fronza, fui responsável pela síntese de esferas ocas de fósforo níquel para o desenvolvimento de materiais metálicos leves nanoestruturados via sintetização de esferas ocas, com a orientação do professor Aloysio Klein e a coorientação do Daniel Scheffer. A sintetização de esferas ocas ela acontece para a gente gerar materiais leves e materiais porosos, metal porosos, porque a gente acaba tendo uma melhor distribuição da porosidade e poros menores, o que acarreta um aumento das propriedades mecânicas. A síntese de esferas ocas aconteceu via redução autocatalítica, já que é um processo versátil e conhecido pelo laboratório. E o intuito do estudo era avaliar diferentes metais para gerar essa máscara. A gente usou o PEG e o SDS. O processo que acontece de deposição autocatalítica é o processo eletrolésion, que depende simultaneamente da deposição catódica do metal e a oxidação anódica do redutor. A gente tem três reações, sendo a primeira responsável pela redução do níquel, a segunda a oxidação do hidrogênio e a terceira a reação global. O processo eletrólise tem duas condições eletroquímicas, onde o potencial de oxidação do redutor tem que ser maior que o potencial de redução do íon metálico. E o metal a ser utilizado tem uma boa atividade catalítica no substrato que ele vai ser depositado. O processo é autocatalítico, já que o depósito do metal age como catalisador da reação de redução. A síntese aconteceu via máscara de sacrifício, acontecendo em 4 etapas, tanto para o PEG quanto para o SDS. A primeira etapa é a formação da máscara do modelo. Para o SDS, uma vesícula, e como o PEG é um polímero, ele acabava ficando na forma de novelo. A segunda é a deposição dos íons de níquel 2+, sobre esse modelo. Na terceira etapa, acontece a redução dos íons níquel 2+ para níquel e uma deposição autocatalítica, formando uma camada, e depois a remoção do modelo, ficando só com a casca esférica nanoestruturada. O procedimento aconteceu sempre com as mesmas quantidades de reagente, variando apenas o agente formador de máscara. A gente teve o cloreto de níquel como a fonte de íons níquel, o hidróxido de sódio como agente complexante e o hipofosfito de sódio como agente redutor. O processo todo aconteceu sobre o tempo inteiro agitação magnética e a temperatura de 80 graus. A primeira etapa a gente dissolvia o agente formador de máscara em água. Na segunda etapa, a gente dissolvia o cloreto de níquel em água e misturava a solução com o agente formador de máscara, tendo uma solução verde viva. A terceira etapa, a gente dissolvia o hidróxido de sódio em água e misturava na solução, agitando fortemente durante 5 minutos. Formava uma etapa com a fase de hidróxido de níquel e a coloração verde pálida. Depois, a gente dissolvia o hipofosfito de sódio em água e acrescentava na solução sob forte agitação. Após aproximadamente uns 2 ou 3 minutos, com a adição, inicia-se um processo de redução, formando pequenos pontos escuros, e depois a reação começa com uma intensa evolução de gases e a coloração se torna negra de maneira muito rápida. Em mais de 20 minutos, a evolução dos gases se encerra e o pó é produzido e se acumula no fundo do recipiente, e a solução é quase transparente. O precipitado é lavado 3 vezes com água destilada, 3 vezes com etanol, separado magneticamente ou por centrifugação. Depois, o precipitado é calcinado em estufa a vácuo por 100 graus durante 2 horas para a remoção do agente formador da máscara. Aqui, a primeira amostra que a gente tem é a amostra SDS. A primeira imagem é uma imagem do MEV com 20 mil vezes de ampliação, que mostra que são de fato esferas. A segunda são essas esferas atacadas com ácido nítrico, mostrando que o interior era oco e só foi atacado as paredes, ou seja, a casca. A análise química via EDS mostra a presença de níquel e fósforo, mas a análise do DRX mostra pico referente apenas ao níquel, sugerindo que o fósforo está todo de maneira intersticial. A segunda amostra analisada foi a amostra de PEG, que a primeira imagem do MEV mostra que são esferas. O DRX é semelhante ao do SDS, o histograma de distribuição do tamanho das esferas não é unimodal, já que se tem um grande desvio padrão. A análise via DSC mostra 2 picos, um a 339 graus, referente à formação de níquel Ni3P de maneira sólida, cristalina, e a segunda, a formação dessa fase líquida, na concentração deutético. A densidade das amostras são mostradas na tabela a seguir, e essas amostras estão em quantidade crescente de agente formador de máscara. A distribuição do diâmetro das esferas também, nessa maneira. Assim, a gente conseguiu tirar algumas conclusões, que foi possível a síntese de esferas ocas tanto com o PEG quanto com o SDS. As esferas apresentam uma densidade de aproximadamente 4,5 gramas por centímetro cúbico, ou seja, é menor que o níquel puro e das ligas de níquel fósforo, que sugere que as esferas são de fato ocas. O aumento da quantidade de SDS reduz o tamanho médio das esferas, mas aumenta a dispersão. A gente não tem mais uma quantidade tão homogênea de distribuição. O aumento da quantidade de PEG leva a um leve aumento no tamanho médio das esferas, sem grande influência sobre a dispersão dos tamanhos. Aqui ficam meus agradecimentos ao LabMat, à UFSC, à CNPq e ao meu co-orientador Daniel Scheffer, que me ajudou muito durante esse processo.